Oi, gente, boa noite. Quinta-feira, mais uma live. Hoje a gente vai falar de arquitetura e organização, isso mesmo. Então, é um assunto que anda assim, junto colado, juntinho. Vou até colocar aqui fixo. Vamos ver se eu consigo. Arquitetura e organização. Tô tentando aprender a fixar esse negócio aqui. Ô, gente, alguém me ajuda? Como é que fixa? O Vitor já entrou, já vou já dar um oizinho para todo mundo. Oiê! Olá, boa tarde, boa noite. Nossa, que saudade que eu tô de você, gente. Eu Que é também, isso? Mário. Parece que a Quanto gente nem mora no tempo? mesmo lugar, na mesma cidade. Ei, que Jesus isso. amado. A gente tenta organizar aqui a câmera, mas ela sempre sai do lugar porque eu sempre bato a mão. Foi Tudo bem tranquilo. com você, Tudo gente? ótimo. Participando da Nossa, minha primeira Maju, tá live. tudo bom? Uai, jura que é a sua primeira live? Isso! Mentira! Gente, olha que legal, gente. Estou super lisonjeada agora, mais ainda. Estou super feliz, gente. Nossa, e eu aqui toda, como diz as meninas, toda blogueira já. Você tá toda nas Então vamos. redes. Ai, não dá, né? Rede social é um trabalhinho, né? A gente tem que botar a cara estampada mesmo, com vergonha, sem vergonha, não tem jeito. Não, tá certo. O mundo é virtual. Vamos começar essa live para falar de um assunto que a gente quase não gosta, né? Eu e você, arquitetura e organização. Isso! Né? Quase a gente não gosta desse assunto. Então, gente, ó, para quem não me conhece, está vendo essa live pela primeira vez, meu nome é Mariana Tomé, eu sou arquiteta e personal organizer. Eu tenho a Mais Home Organizer, aliás, Mais Organizer agora que a gente mudou o nome, que é uma empresa de organização residencial, organização corporativa, organização de rotinas, cursos, treinamentos e consultorias. E todo mundo sempre fica me perguntando por que eu fui para a área de organização, eu sendo arquiteta, e eu sempre, nos meus projetos, eu trabalhei com o Vitor, eu não sei se o Vitor lembra, mas em todos os meus projetos, Claro. sempre desde o começo, não, assim, eu falo no sentido tipo de metodologia de Trabalho. trabalho. Eu demorava muito porque eu pensava na necessidade do cliente não só na necessidade de projeto, eu pensava na necessidade dele de organização. Então aquilo lá me matutava onde que ele ia colocar as coisas, como que ia ficar, e tinha que ser daquele jeito, e eu não sabia explicar, até que quando eu resolvi, né, tipo, fazer essa especialização em organização, entender esse mundo de organização, e foi onde eu me descobri. E hoje, super especial, ainda mais especial essa live, primeira live do Vitor. Eu resolvi convidar o Vitor para fazer essa ponte com a gente, para a gente falar de arquitetura e organização corporativa também, que é um nicho da que a gente tem. E a gente fez uma organização que foi muito bom no escritório dele há uns 3 anos atrás. Foi Seja ótimo. bem-vindo. Muito obrigado. Então, meu nome é Vitor Tomé, eu sou arquiteto. E, e a Mariana já trabalhamos juntos e ela fez um trabalho muito legal lá no meu escritório. Meu escritório, eu sou arquiteto, faço projetos de arquitetura, interiores, hoje mais focado no mercado imobiliário, e eu sou diretor de projetos da City Incorporadora, que o meu escritório também faz projetos para a City, na parte de arquitetura de interiores, a gente também faz projetos com outros arquitetos da City, e a gente acaba gerenciando os projetos, por exemplo, Arthur Casas, que a gente fez o Epic, o pessoal da Triptych, que é um escritório franco-brasileiro, que a gente Francês, gerenciou, né? francês, que a gente gerenciou o projeto, então acaba que a gente vai pegando muita experiência também. A gente faz para outras empresas também, a gente está aí no mercado. E a parte de organização, assim, na verdade, a breve apresentação, o escritório faz interiores, faz arquitetura corporativa, faz mais hoje focado no mercado imobiliário. E a gente fez um projeto com a Mari, lá de organização do escritório, há mais ou menos 3 anos atrás,
E o escritório estava um pouco menor. Eu acho que a gente devia ter umas 6 a 8 pessoas. E foi muito bom. Você quer falar um pouco do conceito aí da organização para depois eu falar a experiência, Mari? Como é que você quer? Vamos falar, claro que sim. Então, a organização, o que que acontece? O cliente hoje, as pessoas ainda não, assim, elas entendem e não entendem direito o produto da organização até ela ter o produto. Eu não sei se com você foi essa experiência também. Por mais que você entenda o que que é organização e você tenha necessidade disso, o real conhecimento é quando você investe, né? Porque literalmente eu falo que é um investimento, porque hoje está todo mundo acostumado com o nosso arrumar de todo dia. A gente faz o projeto, faz a parte de marcenaria, planeja os armários, planeja todo o layout. É o que eu falo, a arquitetura ela não consegue mensurar 100% essa parte de organização, não tem como. Porque Claro. É outra o cliente experiência. é outra experiência, literalmente. Você atende até uma necessidade. Depois a organização do sistema ela vem para arrebatar essa parte da arquitetura, para fazer tipo, o negócio ficar redondinho e ficar 100% funcional, literalmente fazendo funcionar. Sua praticidade, tudo aquilo que você colocou em projeto, fazer funcionar mesmo. É como se você pegasse o carro, montasse e colocasse alguém para dirigir para ver se o Isso, negócio está funcionando, entendeu? Então, concordo. assim, o arrumar nosso de todo dia, você fez o projeto, tá os armários, tá o espaço, você vai lá e coloca tudo que você quer lá dentro. Sem ordem, sem critério, de qualquer jeito, não condenando e não julgando nada, porque a rotina é normal, o espaço ele é vivo, né? A gente tem um escritório vivo, a gente tem uma casa viva, a Concordo. gente tem uma rotina, então tudo é vivo, então tudo é mutável 24 horas. Você tem as necessidades daqueles seus pertences, daqueles seus bens toda hora. Só que o que que acontece? Quando a gente organiza, a gente setoriza, igual loja. Por isso que loja é fácil você chegar e ir direto, loja, supermercado, na seção que você quer. Porque ele está organizado. Você sabe que aquele determinado lugar você vai encontrar aquela determinada coisa que você está procurando. E a organização ela te dá isso. Tanto em rotina, quanto no seu escritório, quanto dentro da sua casa. Porque a gente padroniza um sistema. A gente faz Então, funcionar o sistema. eu também Entendeu? concordo demais. Com o serviço que vocês fazem de prestação de serviço, essa prestação de serviço que você faz de organização, eu vivi e eu acho incrível, eu acho muito necessário. E eu acho que assim, a gente está vivendo um momento que a gente fica muito dentro de casa, muito dentro do escritório, de acordo com a necessidade que a pessoa está podendo trabalhar em casa, no escritório. Então a gente tem que aproveitar cada espaço o melhor possível e tirar proveito, organizar e vivenciando que a gente vê o tanto que uma boa organização faz a diferença na nossa vida. Quando a Mari fez lá o escritório, foi muito bom, foi muito acima da expectativa. Na verdade, foi um trabalho assim que... O que eu acho interessante? Porque começa... Primeira coisa que eu acho assim, que eu acho que também você pode concordar, de processo, a gente chega e descarta o que não está sendo usado. Vamos começar. Eu lembro que a gente tinha um monte de armário, estava tudo lotado, meio tudo bagunçado, que a gente tinha passado por uma mudança, a gente tinha mudado o escritório, então estava meio Foi bagunçado bem com a na época da mudança, mudança, da reforma, foi tudo, tinha material de obra, tinha tudo. de tudo. Aí acaba que a gente pega e aproveita, a gente aproveitou para fazer organização. Então a gente faz o descarte de coisas, é claro que tem que ser participativo, por exemplo, a Mari separava lá, às vezes naquele momento a gente combinava, 2 horas vamos ficar junto para a gente poder fazer o descarte, porque tinha coisa que ela organizava sem a minha presença, mas tinha coisa que ela precisava que eu estivesse presente. Então, tipo, lembrando que, né, o seu escritório, a gente fez a organização nele com ele literalmente funcionando, Funcionando, né? Você em funcionando. reunião, o pessoal fazendo projeto, as coisas acontecendo. Então, realmente a gente tinha horário pra gente conversar. Você saía, e aí eu tinha as coisas para ver com você, eu tinha marcar horário com os meninos, né? Tipo, com todo mundo, para Cada todo mundo um me explicar um para processo. separar. Então foi. Nossa, eu amei fazer. Não, foi muito bom, porque Nossa, essa foi parte de muito bom. catálogos, a gente tem hoje muito catálogo virtual, mas existem os amostras de piso, tanto é que a gente fez um carrinho de amostra de piso naquela época, e uma Ainda coisa que tá a gente usa funcionando? demais, usa muito, porque a gente tava, amostras de piso são amostras muito pesadas, que não dá para ficar carregando para lá e para cá. Aí a gente pegou, fez o carrinho de amostra de piso, foi muito legal. A gente fez
toda a organização de papelaria, de documento, todo mundo ficava com os documentos nos lugares certos, porque também, assim, a gente precisa de uma coisa, cadê? Ninguém sabe. A moto do catálogo de tinta da Souvenir, cadê? O outro catálogo da Ibratim. Então, assim, precisa estar organizado. A Mari separou por tipo tintas, tipos de tintas, marcenaria. Então a gente organizou todo o nosso armário de catálogos. Aí o que não era mais importante a gente descartou. E isso é muito importante, que aí no final das contas ficou muito espaço. A gente, tipo assim, estava assim 100% ocupado, a gente acabou no final da organização com 60% ocupado. A gente conseguiu ganhar 40% de produtividade. Eu falo assim, é muito da eficiência de aproveitar o armário. Aí é claro que você sugeriu alguns divisores, algumas bandejas de plástico, uns separadores, umas coisas que são acessórios que são muito interessantes ser usados, que eu não conhecia. Então, assim, tem gente que tem essa habilidade de conhecer, de conseguir ir no lugar e fazer essa organização? Pode ser que sim, mas é uma coisa que exige técnica, exige processo. Então, você que é um personal graduado, então você sabe o que tem que ser feito da melhor forma que foi feito lá no escritório. Então, realmente faz diferença, por exemplo. Onde é que vai guardar toda a parte de eletrônico, tomada, essas coisas? Arruma uma caixinha para isso ou para aquilo. Tudo sendo muito organizado. Então, assim, foi muito bom. E agora, na verdade, é preciso de manutenção. Então, eu acho que esse que é a segunda parte. Chamada. Primeiro fazer os trabalhos que eu acho imprescindível. Na verdade, assim, a gente indica muito para clientes, por exemplo, o cliente está montando casa, vai mudar, vai fazer apartamento, vai fazer alguma reforma de algum ambiente, a gente sempre indica. Eu acho imprescindível, na verdade, ter esse tipo de serviço. Porque eu acho que hoje em dia a gente tem cada dia menos espaço, os armários, tudo que a gente tem que fazer a melhor eficiência para tudo. Eu acredito nisso. Então, esse serviço de personal organizer eu acho total indispensável. E a gente está precisando até de fazer de novo lá no escritório, porque tem mais gente, hoje nós estamos com 12 pessoas, então acaba que a bagunça é maior. A necessidade mudou, né? E é claro que agora, e assim, junta papel, essas coisas todas, então tá na hora de fazer uma nova limpa, uma nova leva de mudança. Eu acho que é imprescindível também pensar nessa manutenção. Eu não sei quanto tempo que você sugere, como é que funciona? Então, o que acontece? O escritório, ele é diferente da casa. Justamente porque o produto de organização é outro. Entendeu? Em casa, o que acontece? Quando a gente vai organizar uma casa, a gente tem os espaços, independente se a gente vai organizar a casa toda ou não. Então, a gente tem cozinha, todo mundo tem, closet, todo mundo tem, banheiro, todo mundo tem, área de serviço, todo mundo tem. Tipo, todas as funções da casa, todos os ambientes da casa são iguais para todo mundo. O que difere? Rotina e o que você tem, né? Tipo, mas praticamente a rotina e as suas coisas de dentro de casa são praticamente as mesmas minhas. Não vai diferir muito, por exemplo, entendeu? Então, claro. Assim, a gente sempre tem mais alguma coisa assim, é muito o tempo, tudo é muito, muito igual. Então, parecido. A manutenção é mais fácil, eu sei quando que eu posso dar manutenção. Por exemplo, hoje em casa, o que eu faço? Depois que eu organizo, eu dou uma garantia de 1 mês. Isso, assim, a garantia de 30 dias eu dou para qualquer tipo de serviço meu. Claro. E depois de 3 meses, eu dou uma manutenção para a pessoa, tá? Tipo, não incluso em todo o processo. Então, é essa garantia de 30 dias, mais uma de 90 dias, né? Que é a 3 meses. Que é uma manutenção de até 4 horas, e durante esses 30 dias, todo o processo que tiver dificultando, treinamento de funcionário, alguma coisa que está precisando dar um reforço, até 1 hora eu estou dentro da casa da pessoa, né? Tipo, são coisas pontuais. No escritório, o que acontece? A gente tem um sistema de trabalho que não é igual, a não ser, tipo assim, se a gente tratar de escritório de arquitetura, a gente tem sistemas parecidos, né? Até se a gente for ver, tipo assim, se o escritório tratar do mesmo assunto, né? Porque a arquitetura de interiores é um assunto, a arquitetura externa é outro, né? São outras necessidades. Então, quando a gente tem esse processo, esse sistema, entrada e saída de papel, entrada e saída de amostra, cliente, produtividade, coisas assim, estudos, que é o caso de arquitetura, todo dia a gente está mexendo com papel. Então, no escritório, o que acontece?
a velocidade do papel Da mudança. da mudança é muito maior. Isso eu falando no escritório de arquitetura, porque eu sei a quantidade de papel que a gente usa. Entendeu? Agora, num escritório, por exemplo, sei lá, de advocacia ou de contabilidade, alguma coisa assim, já a quantidade de documento que entra é outra necessidade, entendeu? É outro processo. Então, assim, o ideal seria de uma vez por ano, ou de 6 em 6 meses, 2 vezes por ano, dar uma manutenção para a gente ver realmente esse processo, Esse entendeu? De funcionamento. retirada dos papéis. Porque, assim, a partir do momento que a gente, no escritório, a gente padroniza o sistema de execução, esse sistema de execução, ele não muda. Então, isso é muito importante, é processual. Entendeu? Porque assim, o seu processo de trabalho ele não vai mudar. O que que vai acontecer? É o acúmulo de papel. Hoje, em 3 anos, o que que aconteceu? Sua equipe aumentou. Então, a gente tem mais pessoas, mais uma padronização para ver se ela está funcionando com aquela quantidade de pessoas agora que aumentou, que a gente tem que verificar isso. Verificar a quantidade de papel que está sendo gerada e todos os outros sistemas que a gente adotou está funcionando. Provavelmente está. Porque quando a gente padronizou as pastas, né, que a gente colocou as pastas coloridinhas, para o que é projeto de incêndio, o que é projeto elétrico, o que é projeto de interiores, qual que é o sistema da sua parte de projeto de interiores para o seu sistema da parte de arquitetura. Provavelmente esse sistema ainda funciona. Ele Sim. tem que funcionar. O que eu acho mais Entendeu? interessante é o seguinte, assim, a organização como um todo, ele é indispensável na vida de qualquer pessoa. Eu acho assim, quando vocês entram com o processo de organizer, vocês mapeiam o processo. Então, tipo assim, mesmo que seja numa casa ou no escritório, por exemplo, qual que é o processo? Eu chego no trabalho, vou analisar os projetos que estão em cima da minha mesa. Se está na pasta amarela, é uma pasta, assim, tudo isso pode ser definido, né? Então, assim, uma conversa que pode ter A tido, igual a gente gente fez fez isso na com você época. na sua mesa, não foi? Tipo assim, a gente colocou umas bandejas lá de projetos para poder resolver naquele momento. Por exemplo, não, tem que avaliar esse projeto aqui agora. Já estava em cima da mesa na bandeja. E projeto que tem que sair. Que projeto que já foi revisado, já bota aqui na frente para poder sair. Então, vai tendo uma logística. É claro que isso tem que ser tem que tomar cuidado para continuar fazendo o processo, que aí as coisas vão funcionar cada vez melhor. Hoje a gente acabou tendo menos papel. Assim, é claro que a gente tem muito Graças papel a ali, Deus. a gente tem menos papel, mas não assim, ainda é muito. Só que aí a gente, por exemplo, então, e o que eu acho que essa parte de organização, ela mapeia o processo. Então isso é muito importante, por isso que dá eficiência. Então por isso que você vê coisas que você não precisa. Então essa discussão do personal organizer com o cliente, mapeia o processo da vida do cliente e mapeia então isso melhora demais a questão da facilidade de onde é que tá as coisas. Você vai usar mais isso aqui, então por que está longe? Então vamos colocar perto. Então, se você usa isso menos, vamos deixar num espaço que é menos confortável de pegar um armário mais baixo, um armário mais alto. Então isso tudo é muito importante essa discussão, porque acaba que você mapeia o seu processo, igual na sua vida, na sua residência. Tipo, você consegue, por exemplo, ter uma eficiência maior nos armários, mesmo que eles já estejam divididos, quando você entra para organizar, você consegue uma eficiência maior, porque você tem processos de como dobrar uma roupa melhor do que um processo convencional, como um que a gente já faz em casa. De repente, separar por cor, uma forma de apresentação diferente. Então, você acaba que você consegue ver as coisas de uma forma melhor. Então, eu acho assim, no dia a dia, a gente não quer perder tempo. Então, se a gente não quer perder tempo, então a gente tem que estar com as coisas organizadas. E a partir do momento que você tem que ter as coisas organizadas, a sua assessoria, eu acho indispensável. Então, tipo assim, é indispensável o profissional. Porque não é só arquitetura. Claro que o arquiteto tem noção de onde é que é melhor de colocar um local melhor de colocar gaveteiro, sapateiro, essas coisas no dia a dia. Só que não é aonde está a sapateira, é como colocar o sapato. É como colocar Exatamente. a camisa. Como dobrar melhor, como ter essa manutenção. Embalagens.
essas embalagens, esses acessórios que você sugere são muito diferenciados, coisas que eu não conhecia mesmo sendo arquiteto. Então, isso são coisas para organização. Então, assim, claro que tem gente que pode ter acesso a essas coisas de organização, mas não é assim, às vezes não tem essa eficiência que você tem quando você entra no processo. E eu lembro que foi muito tempo, foi uma semana, eu acho que 7 dias inteiros no escritório. Então foi um 7 dias trabalho que inteiros. exigiu muitos dias. Foi um trabalho que tem o seu valor. Eu acho assim, eu valorizo. Eu acho que a gente, quando tem um serviço desse, a gente tem um aproveitamento diferenciado. E eu acho que, ainda mais a gente que está vivendo um momento hoje que a gente fica tanto em casa, hoje eu falo que os clientes, eles estão realmente vivendo as suas casas, que nunca viveram, porque, por exemplo, tanto de tempo que eu fiquei na minha casa, nesse tempo que a gente está vivendo agora, eu nunca fiquei, eu ficava assim, eu chegava em casa 10 horas da noite, eu dormia, acordava 8 da manhã, 7 da manhã, 8 horas, já saía, almoçava correndo, saía. Hoje eu fico uma semana inteira, 20, 30 dias em casa. É claro que isso vai passar, mas a gente vê e entende nossa casa de uma forma melhor. Então, acho assim, eu falo que hoje Você o entende sua profissional rotina, né, de outra forma. e assim, hoje eu sinto falta de uma coisa, sinto falta de outra coisa, coisas que eu não estava sentindo tanta falta, não estando tanto em casa. Então, eu acho assim, que o momento nosso que a gente está vivendo fez a gente também pensar diferente. Por exemplo, hoje eu graças a Deus, vivo num apartamento muito bom e muito adequado, mas eu vejo muitos pontos que poderiam ser melhorados. Claro que a gente não acabou fazendo tudo do apartamento, a gente está fazendo por etapas, porque, é claro, acaba que a maioria das pessoas fazem por etapas, não acaba tudo. Claro que tem gente que consegue fazer tudo, tem essa disponibilidade financeira, nós temos algumas coisas para fazer. E aí, esses detalhezinhos de eficiência. Aonde que guarda melhor isso? Que a gente viu que as taças tem que redividir prateleira. A gente viu que o talher, às vezes, está longe. Onde é que guardava uma coisa, tem que mudar de lugar. Então, é tipo isso que A a gente gente vai vai ter que fazendo ir uma lá, né, na sua eficiência. casa para dar esse helpzinho aí para saber o que é que você precisa. Então, por exemplo, organizar melhor o escaninho, porque eu tenho um escaninho, eu moro em prédio, tenho um escaninho, então meu escaninho estava muito desorganizado. Fazer o descarte de coisas, porque o escaninho começa a virar entulho também, coisa que a gente faz errado. Não é entulho, pode ter um cantinho ali de uma coisinha de obra ou outra, mas a gente pega e tira aquilo que não é entulho, faz uns armários, faz uma prateleira, a gente até discutiu. Eu até te perguntei, Mari, o que eu Eu faço com achei esse tão caninho? bom. Que é porque eu vou fazer uns armários aqui, aproveitar que eu tô dando uma olhada geral. Aí você falou, tem a cremalheira, tem. Aí você me deu uma sugestão. Aí eu também ouvi sua sugestão que eu achei interessante. Então eu acho assim que tem. O que você fez? Eu acabei mandei fazer um armário aberto, só de prateleiras, que as prateleiras são removíveis, elas podem colocar. É que o meu escaninho tem um tamanho bom. Então, uma parte, a metade dele vai ter armário, a outra metade não. Na verdade, menos que a metade. 40% eu fiz armário, vai ser armários abertos, e 60% vai ficar sem. Porque eu achei melhor ficar sem, porque tem essa flexibilidade de peças maiores, um quadro ou outro, porque às vezes eu tenho uma obra de arte, um quadro que não cabe em casa, tem que guardar ali, ou uma bicicleta, uma coisa maior para deixar mais livre, uma mesa que tem o pé que precisou de ficar lá, para ter uma liberdade maior. Aí na outra parte, que aí fica mais no fundo, eu fiz esse armário, ainda não está executando, ainda não entregou, mas aí o planejamento é fazer um armário sem portas, para poder colocar, porque, por exemplo, às vezes a gente precisa de. Eu gosto muito de guardar coisas em caixa. Até é uma dica dos organizers, né? Colocar as coisas em caixa e tudo mais. Então, toda caixa de presente, alguma coisa boa que a gente tem, a gente não descarta. É claro também que a gente não acumula todas as caixas, só as caixas mais durinhas e tudo, para depois, num outro momento, não precisar de comprar. Aí, acaba que estoca muita caixa. A gente desceu as caixas, entendeu? Então, acaba que assim, a gente vai tentando fazer o melhor. Então, assim, agora que eu estou vivendo em casa, eu gosto de uma casa organizada, porque eu falo o seguinte, todas as pessoas bem-sucedidas que eu conheço são pessoas organizadas. Eu acho que a organização ela vai no pessoal, no âmbito profissional e no âmbito de tudo. Organização de horários, organização de tudo. Então, quando eu entendi isso, claro que eu também, uma hora ou outra, eu chego atrasado, uma hora ou outra a gente não é perfeito, mas é claro que a gente tenta ser o mais organizado possível. E a minha vida eu tento organizar da melhor forma. Então eu acho que essa organização que o personal organizer dá, ela para uma pessoa desorganizada, ela pode ser a base de tudo. Porque se pega um apartamento da pessoa desorganizada, você resolve a vida dela.
entendeu? Porque, tipo assim, a pessoa não acha as coisas, de repente a vida dela é outra. Eu já tive relatos de clientes que falou, gente, minha vida mudou. Eu não achava meu sapato, agora eu tô achando minhas coisas, as coisas estão tudo à mão, porque não ficavam à mão. E é claro que se você der uma instrução para um funcionário que vai lá, nem que se for um diarista, um funcionário que vai todo dia, para tentar fazer uma manutenção básica. E é claro que depois você faz um upgrade ali, depois de 6 meses, um ano, igual você sugeriu, eu acho que é importantíssimo também. Então, nesse pensamento, eu acredito demais. E você fez agora para uma cliente minha lá num prédio aí que te indiquei lá, que a nossa cliente lá fez, ela ficou super satisfeita. E aí ela pegou e falou para mim que, nossa, como foi bom, a Fernanda. Ela falou que ficou doida com a organização, disse que ficou maravilhoso. Ela ficou super satisfeita. Ela achou que assim mudou toda a vida dela. E uma pessoa A Fernanda foi uma das melhores organizações que a gente fez. Ficou incrível. Ela é uma pessoa super organizada, o marido muito organizado também, e ela trabalha muito, então assim, não tem essa experiência de organização, mas gostaria de ter tudo muito organizado. Então, ficou super feliz. Ela veio me agradecer. Nossa, Vitor, realmente é um serviço muito legal. Ela gostou demais. Então, porque sente a falta do fazer. Tem a vontade de fazer, mas não sabe fazer. Assim, precisa da informação, igual você tem informação, você sabe fazer isso. Então, acabou que ela ficou muito satisfeita. E ela quer depois acabar de fazer alguns ambientes que ela acabou não fazendo. E agora também, assim, temos bebê, né, para fazer, gente. E a preparação de bebê, essa parte de organização de tudo, de aproveitamento melhor de coisas de bebê, que também, hoje em dia, os apartamentos estão... Isso também é uma coisa muito importante. Com a redução dos apartamentos, a gente tem menos armário, nós temos menos espaço. Se as coisas não estiverem organizadas, não vai sobrar lugar para a gente viver bem. Então, tem que ter... eu falo que o ideal, sempre quando vem um cliente lá no escritório, eu falo, gente, se puder contratar um personal organizer antes da mudança, seria o melhor. Porque aí a pessoa realmente vai saber o que ela precisa para até desenhar os armários do próximo apartamento, da próxima casa que for. Porque aí, ela, com auxílio, porque aí a pessoa fala assim, e outra coisa, o serviço, ele acaba que sendo muito, o custo-benefício do serviço é muito alto, porque você fazer armário hoje em casa não é uma coisa barata. Então acaba que você, não reduzir armário, mas ter uma potencialidade, uma eficiência maior nos armários é muito melhor. Então, por isso que eu falo assim, se você, por exemplo, tem uma casa que tem, por exemplo, uma pessoa que mora 20 anos numa casa, se vai abrir tudo para ver o que tem, vai fazer um super desapego. Vai fazer um super limpa, vai. Porque não tem jeito. Então, assim, eu lembro quando os meus pais mudaram, fez um super limpa, ficou 25 anos, 30 anos no lugar. E aí tem coisa que não sabia nem que tinha mais. E aí depois, quando muda, muda tudo. Então, assim, e é claro que assim, às vezes muda, mesmo que sem usar, eles até precisavam de ter feito isso na mudança, mas acaba que assim, fez o descarte, faz a organização do armário, mas você vê que ainda não está em acordo, porque falta um profissional para agir, entendeu? Então, acho assim, eu acho indispensável. Eu sei muito bem, já tive o serviço, então eu sou uma pessoa que vicia nas coisas boas. Então eu tive o serviço, então eu estou precisando de fazer mais lá no escritório, viu? A gente vai fazer lá no escritório, lá na sua casa, porque é exatamente, Vitor, tudo que você falou, como profissional, né, tipo como arquiteto, linkando essa parte de organização com arquitetura, tanto como cliente, como a pessoa final que teve esse tipo de produto, entendeu? Porque assim, o programa de necessidades do projeto de arquitetura, você resolve com o seu cliente. Você, na hora que a gente faz a entrevista, ele vai te falar o que ele precisa. Normalmente ele fala assim, eu preciso de muito armário porque eu não tenho espaço. E normalmente a pessoa acha que armário vai resolver o problema de espaço dela. E aí, o que você acabou de falar, o armário custa. Entendeu? Quando você faz o programa de necessidades, faz o projeto, faz o layout, faz todas as coisas, começa a executar e ele não tem esse acompanhamento, porque a gente também faz essa parte junto com o arquiteto no processo criativo. Na parte conceitual. Entendeu? Essa parte conceitual. Por quê? Porque na hora que você está fazendo o conceito, eu tô com o cliente a fazer o programa de necessidades dele da parte de rotina. O que ele tem, como que ele usa, como que funciona o dia a dia dele, como que funciona a casa da pessoa, o escritório, como que funciona esse processo,
Porque aí eu tô olhando para dentro da. Você tá olhando para o externo, eu tô olhando para dentro. Eu tô olhando onde ele pega. Que é o que eu falo. Não adianta você projetar, por exemplo, um armário sei lá, com um vão de 1,5 m. Sei lá, para colocar roupa. Você tá achando que aquele um vão de 1,5 m, sei lá, vai caber, sei lá, 70 peças da pessoa, por exemplo. 100 peças da pessoa, 100 calças, por exemplo. Você está achando que aquilo lá é suficiente. Só que se a pessoa coloca um cabide dessa grossura aqui, aquele espaço que você achou que era suficiente para a pessoa, você vai falar assim, gente, mas por que esse espaço não funciona? Aí a gente começa a pensar como arquiteto, tipo assim, não, porque para a calça a gente tem que aumentar o espaço. Troca o cabide que 1,5 m você cabe 140 peças. Entendeu? Não, eu A tenho gente certeza. começa a avaliar esse Padronização. projeto, entendeu? Você vai falar assim, a quantidade de armário realmente vai diminuir. Ao invés de você gastar, sei lá, 80 mil, sei lá, você gasta 50, você pega 30 mil e viaja. E também a padronização, né? Você pega e padroniza. Por exemplo, você tem o seu guarda-roupa, às vezes você não está padronizando. Aí tem também, tem a parte que é a parte de prática e tem a parte que é o luxo também. Porque como tudo, tem o luxo Sim, também. Que aí sim. são, quero padronizar uma pessoa extremamente organizada. Tem clientes no escritório lá que são pessoas que chegam assim, com a medida assim, Vitor, eu quero 20 centímetros da prateleira, que eu tenho isso, tenho aquilo. Não é tão comum, mas tem pessoas extremamente exigentes que chegam com tudo muito anotado. E aí, uma pessoa dessa, ela gosta de padronização, padronização de tudo que vai ter dentro do cabide, um cabide mais robusto, para tipo de roupa, e assim, quer padronizar etiqueta, aí tem essa parte de etiqueta, essa parte de colocar as etiquetas nos lugares, onde é que é camisa polo, onde é que é... Então acaba que vai dando uma cara, uma organizada no armário, uma coisa que realmente facilita muito a vida. Então assim, por isso eu falo que organização é tudo. Realmente, tem uma pessoa que comentou aqui, organização é tudo, e realmente é. Foi a Mariana Marques É. das joias. E eu falei, é tudo mesmo. Eu sou uma pessoa que tento ser o mais organizado possível. Então, assim, essa experiência. Eu acho que tudo que a gente não conhece, a gente não sabe valorizar. E eu acho assim que ter uma experiência de organização é muito válido. Eu acho que você faz isso muito bem. E, Obrigada. e isso é muito bom, porque assim, você entusiasma e você traz as coisas pra gente. Eu lembro que eu fiquei todo entusiasmado lá na época que a gente estava fazendo realmente, porque Ficou você mesmo. trouxe um universo que eu não conhecia. E nós vamos fazer aqui em casa também, porque tá precisando, a gente já tá... Eu até já estou fazendo um armário, outro, um buffet que eu estou sentindo falta, alguma coisa, mas é claro também que eu sei que falta também um toque da organização, às vezes de um aproveitamento melhor, às vezes você sugere. Então, foi muito interessante também os acessórios, porque isso é uma coisa que eu não conhecia os acessórios. Você trouxe para nós Vitor, tem isso. Eu vi tanta coisa tão legal que eu não sabia que existia. Por exemplo, as bandejas, umas coisas para poder separar papel, para separar tudo que você trouxe lá do escritório. Foi tão legal. Então, eu imagino que também tem isso tudo para casa, que essas coisas de facilitadores. Então, foi muito bom isso. Eu tenho certeza que é uma experiência boa. E sempre quando eu falo disso com os clientes que estão fazendo casas, eles ficam sempre muito empolgados. Acaba que eles entram na, Ixi, alguém falou que a na... internet está travando muito. Eu vou. Oi, voltou? Tá bem aí? Para mim, tô Melhorou? ouvindo bem. Porque eu coloquei o. Pois é, para mim também não estava travando. Aí alguém falou que estava travando muito, eu coloquei no 4G. Aí agora vamos ver se melhora. Melhorou, gente? Vocês estão. Tá vendo aí? Tá ouvindo? Ana, melhorou? Não, piorou? Olha a cara dela de triste, gente. Olha, eu vou Não, falar um negócio pra vocês. mas vê se Mas internet, esse horário, isso é o nesse problema. É tempo, verdade. gente, Não, não e dá. 6:30 da tarde, 7 horas. Realmente a demanda é muito alta. Depois, ainda mais que nós temos feriado amanhã, a Aí, a demanda é arte. alta.
A Artefato tá falando que tá travando. Gente, eu coloquei no 4G. Você tá no 4G? Ou você tá Melhorou. Não, eu tô no no Wi-Fi aqui. Wi-Fi? Meu Ah, Wi-Fi é melhorou. boa. Graças a Deus. É, Então, não. então isso também, ó. Eu falo, uma boa internet. A internet aqui de casa é melhor do que a internet lá do escritório. É uma coisa que facilitou muito minha vida. Eu fiquei totalmente dependente da internet nesse tempo. Agora, de, de eu não gosto de falar nem que é pandemia, não é nada, porque eu não gosto nem de falar esses nomes pra gente acabar logo com isso. Porque eu falo que eu não falo nem que é crise. Eu Essa falo que é um tempo, temporada. essa temporada que nós estamos vivendo. Porque a Essa gente tem temporada que, de férias. que a gente só tem que falar de coisas boas. E eu acho que isso também, que eu já tinha falado, mas vamos falar um pouco mais, eu acho que os profissionais de arquitetura, nesse momento, eles vão ser... Eu sempre achei o profissional de arquitetura valorizado, mas eu acho que ele vai ser mais valorizado ainda nesse momento. Por quê? Porque as pessoas ficaram em casa. Elas estão entendendo o que é ter o processo, o que é morar no apartamento. Eu falo que o cliente está vivenciando pela primeira vez o apartamento. A maioria, assim, não sendo machista, a maioria dos homens que trabalham muito, às vezes não ficam em casa, tiveram que ficar. Eu vejo um monte de cliente médico nosso que não ficava em casa, chegava meia-noite. Então, estava dentro de casa, junto com a família, todos os dias. Então, eles estão vivenciando o apartamento, estão vivenciando a casa como nunca vivenciaram. Então, isso é muito bom para saber valorizar a casa mesmo. Porque eu acho que o goiano valoriza muito, eu quero um carro muito top, eu quero eu não sei o quê. Agora, vamos valorizar o apartamento, vamos valorizar o nosso lar, porque aqui é onde é que nós ficamos, gente. Todo mundo ficou aí 60 dias, 45 dias dentro de casa, mesmo podendo ir ali ou um lugar, mas a maioria ficou dentro de casa. Então, esse momento, eu acho que o profissional de arquitetura, claro que o apartamento nosso aqui foi eu junto com a minha esposa que fizemos, assim, claro que ela é arquiteta também, então a gente troca várias ideias, mas nós estamos muito felizes em ter um espaço organizado para a nossa vida. Então, eu acho assim, quem que tem condição e não estava vivendo bem e adequadamente, nesse momento pensou, ué, eu tenho dinheiro, não tô morando mal, não vale a pena. Tipo assim, a gente teve uns clientes que surgiram para comprar apartamentos, quiseram mudar meio repentino aí no mercado por conta disso. Pessoas que tinham a condição, mas estavam vivendo mal, estavam no Que é a apartamento hora que você conhece desadequado. literalmente a sua rotina, né? O que que você Porque fica faz, em como que casa funciona a sua realmente. casa. É. Porque às vezes os filhos e a mulher pressionam, vamos mudar, porque não está adequado, não está legal, está precisando de reformar e tudo mais. E acaba que o homem fala, não, tá tudo bem, porque não ficava em casa. Agora ele viu realmente a necessidade de mudar, realmente que não estava atendendo. É que a cadeira da casa dele não é tão confortável como ele gostaria. Por quê? Porque ele agora está sentando o dia inteiro, ele está trabalhando na cadeira da casa dele, não trabalhava no escritório. Então, assim, isso, a luz não tá boa, a internet não tá boa, entendeu? Então, assim, é um momento de valorização da casa. E, é claro, e o profissional de arquitetura fala que ele, depois dos médicos que estão salvando as pessoas aí, são o segundo lugar de importância os designers de interiores, e aí depois, e junto com eles, os personal organizer, para poder botar esse povo Exatamente. organizado. Porque realmente o espaço tem que estar organizado. Eu sou total defensor de uma casa organizada. Não precisa de ser chique, eu não estou falando de sofisticação, de nada disso. Estou falando de organização. E não precisa de gastar dinheiro, rasgar dinheiro para que o espaço fique organizado. É claro que precisa, se a pessoa não der conta, ela precisa de uma assessoria, né? Claro. O que que acontece? A organização, ela é uma técnica, né? Igual eu falei, ela é um investimento, ela é uma técnica. A gente vai fazer o seu espaço trabalhar em função da sua rotina. Então, assim, sempre todo mundo ficava assim, porque você vê o processo de organização, fala, olha, o meu cliente, o cliente final, ele vai ver antes dessa temporada, tá? Ele via a organização dentro do closet, dentro do guarda-roupa, que era o espaço que ele mexia 24 horas praticamente, que ele mexia todos os dias. Para acordar, para chegar em casa, né? Tipo, acordava para trocar de roupa, toda hora ele mexia só no guarda-roupa. O restante da casa, ele não mexia, mesmo ele tendo home office, ele não mexia. Isso. Entendeu? Então, assim, esse processo de organização, ele é uma coisa. Usar os acessórios de organização é outra. Os acessórios de organização, eles te ajudam a melhorar a sua rotina, a melhorar o aproveitamento do espaço e a melhorar a manutenção. Não que eles sejam obrigados,
Porque eu consigo organizar o seu espaço perfeitamente sem aqueles acessórios, entendeu? Só que, por exemplo, igual no seu caso, vamos pegar o seu armário de amostras, que é a parte mais complicada, que é a parte que mais tem variações. Tinha tinta de fachada, tinta externa, né, para área externa, tinta para área interna, piso. Aí tem cerâmica, porcelanato, emborrachado, tal e tal e tal. Como que a gente faz isso? Dava para fazer? A gente fez. Eu fiz várias técnicas dentro do seu de amostra justamente pela complexidade. Eu usei legenda, porque eu coloquei as bolinhas, tipo piso, bolinha azul. Só que piso azul, que é a bolinha azul que indica que é piso, mais a bolinha branca é tudo que era cerâmica. A bolinha azul mais a bolinha rosa era tudo que era porcelanato. A bolinha azul mais a bolinha verde era emborrachado. E aí a gente fez a legenda. Legenda. Se eu não tivesse, por exemplo, essa parte das bolinhas, eu tinha uma seção só de pisos. O que ia acontecer lá na sua organização? Se eu não organizasse, eu ia catalogar todos por função, né? Tipo, o que era, o que são todas as cerâmicas, o que são todos os porcelanatos, o que são todos esses. Só que aí, por exemplo, eu ia delimitar um espaço dentro daquela seção de piso. Só que aquilo lá aumenta. Entendeu? Então, assim, o que eu tive que fazer? Eu tive que pensar nesse sistema de na hora que entrasse amostras novas. Então, qual que foi a melhor forma de eu encontrar? Bolinha. Que aí você vai com a sua equipe, quem for responsável por isso, vai lá e coloca a bolinha. Porque já tá lá com a legenda. Chegou o piso novo, é piso, sei lá, de madeira. Então é bolinha azul com a bolinha amarela. É piso cerâmica, bolinha azul com a bolinha rosa. Vai lá e etiqueta. Já faz, o negócio, o sistema tá pronto. Quando esse sistema de usar os acessórios, ele te ajuda nisso. Não é que você é obrigada. Igual a gente colocou aramado, colocou coisa. E o legal dos acessórios tem os acessórios específicos para casa, tem que são os casos das colmeias que a gente usa dentro das gavetas. Mas, por exemplo, aqueles outros aramados que a gente usou dentro dos armários, quanto às cestas, eles são perfeitamente adaptáveis dentro da sua casa. Entendeu? Se a gente fala assim, não, lá no escritório não está funcionando, mas vai funcionar dentro da sua casa. Tanto na sua sapateira, quanto na sua cozinha, quanto na sua despensa, quanto no seu escaninho, quanto no seu banheiro. Você ainda tem uma parceria, porque naquela época você chegou a trazer umas coisas de demonstração, você tem dessa parceria com alguma loja ou outra de acessório? Como é que está funcionando isso? Eu tenho parceria com a Multicoisas, ela me dá... a parceria nossa é o seguinte, eu posso pegar todas as peças em consignação para o meu cliente na época que eu estou fazendo a organização, assim, né? Para fazer teste, e depois a gente vai e acerta só o que a gente realmente usou. Entendeu? Por que é Multicoisas? Todo mundo fica me perguntando. Porque Multicoisas é uma loja que você tem ela em cada esquina. Elas têm o mesmo produto em cada uma, mesmo que seja diferente, e você chega hoje, depois de 3 anos, você vai encontrar o mesmo material, o mesmo produto que eu usei na sua organização. Entendi. Tem lojas que quando, por exemplo, no começo, eu comprava muito, eu fazia muito estoque. Só que não tem lógica eu fazer estoque. Até porque eu não tenho espaço. Entendeu? Se você for pegar uma loja que tem 50 mil produtos, como que eu disponibilizo comprando para o meu cliente com 50 mil produtos? Aí eu realmente tenho que abrir uma loja. É surreal, então. Porque uma hora você quer... Eu tinha caixinha, lembra das caixinhas? Eu tinha uma outra cestinha, você queria outra. Aí a gente foi atrás das cestinhas, eu fui e comprei. Tanto que a gente fez 2 compras de caixinha. É porque isso que eu ia falar também para o pessoal que está ouvindo aí, que teve esse processo de teste, você trouxe umas coisas para nós, Vitor, porque você fez o seu serviço, falou assim, olha, Vitor, eu pode fazer sem colocar nada de acessório, mas se você achar que você quer uma eficiência melhor e tal, você quer colocar algum acessório? Aí eu falei, Mari, traz alguma coisa que eu nem conheço. Aí você chegou com alguns acessórios, e aí é claro que a gente usou quase tudo, porque realmente é muito interessante. Então, assim, foi uma coisa que eu não conhecia. Já que o meu escritório já tinha sido planejado, então, assim, foi para dar mais eficiência aos armários. Então, é igual a gente está falando.
eficiência, organização. Então, tudo isso é o que as pessoas querem buscar em casa. Tipo assim, facilidade também, porque assim, de ter as coisas próximas, né? Para não ter assim, uma forma, por exemplo, uma gaveta mais baixa, uma pessoa que às vezes tem problema de coluna vai ficar agachando, então tem uma gaveta que puxa. Então tem uma coisa ou outra que ajuda muito, assim, de facilidade de usar o que tem na Não, sua e casa, até né? para a gente, por exemplo, a nossa necessidade, a gente é alto. Nós dois somos altos. Para a gente, funciona coisa em cima, não funciona coisa embaixo. Até Para mim, isso eu tenho que avaliar, fazer essa avaliação do cliente. Quando eu estou organizando, eu sempre pergunto, você alcança? Fica fácil para você? Você prefere subir escada? Você prefere agachar? Eu faço esse tipo de pergunta, que é diferente da pergunta que você faz para o cliente, justamente porque eu tenho que atender. Então, assim, e para tudo saber o para que vai mim que é guardar. muito baixo, não funciona. Entendeu? Então, Porque foi para isso. mim é Então, mais difícil pegar. acaba que a gente estava fazendo uma organização na cozinha e eu estava mais vendo ela fazendo. A Maria Júlia, que é a nossa secretária, estava organizando a cozinha ali, umas taças que a gente abriu, aí colocou o que não estava usando mais, sobe, né? Porque é uma coisa que tem menos acesso. E aí, então assim, é tudo, assim, claro que nós precisamos aqui ainda de dar organizada. A gente está acabando de fazer uns armários aqui, porque a gente, de taças, a gente viu uma necessidade, e aí a gente vai dar uma organizada geral aqui. Mas relembrando que o mais importante é a organização. Eu sou defensor total, eu acho que a organização ela faz uma mudança da pessoa no dia a dia, de valorização do espaço mesmo. Tipo assim, é igual você quando você lava o seu carro. Você lava o seu carro, você acha que ele tá, nossa, que coisa boa, meu carro tá limpinho, amo meu carro. Aí ele fica sujo, você não gosta dele. A casa bagunçada é da mesma forma. Se ela tiver bagunçada, Exatamente ninguém quer isso. saber de ir na casa. Ah, não, casa horrorosa, casa bagunçada. Se Você perde organizou, o prazer tá de tudo voltar para certo. sua casa, né? Às vezes você tem Então um tem que estar organizado. problema, e assim, é muito engraçado isso, porque eu estava conversando com a Surama Bittencourt sobre exatamente sobre isso que você está falando. O que a organização te propõe? Porque a organização, na hora que o pessoal vê o investimento, assusta, porque realmente é um produto que não é barato, entendeu? Só que por isso que eu dou as opções também de curso e consultoria, para todo mundo ficar acessível, porque se eu gosto de ajudar todo mundo. Mas assim, o prazer de você voltar para casa, às vezes você está com um problema no seu casamento que você não sabe o que é, e se você às vezes for pensar racionalmente, fazer um balanço e esquecer, tipo, defeitos, aqueles outros problemas que você está achando que às vezes você está vendo que é um problema de organização Organização. operacional dentro da sua casa. E Eu aí tenho você não quer certeza. chegar dentro da sua casa porque a sua casa está bagunçada, porque tem brinquedo espalhado, porque a sua mulher não está dando conta também, você também não sabe ajudar, e ela não consegue organizar, porque assim, a organização, às vezes você não é uma pessoa organizada. É o que você Tem gente que não falou, tem mas perfil mesmo. mudou. Mudou. Só que assim, a organização, do jeito implantado da forma correta, ele é um hábito que você vai criando igual escovar dente. De pouquinho em pouquinho, até você conseguir fazer sozinho. Foi o jeito que a sua mãe te ensinou, né? Cata os meninos pelo cabelo, vai lá, escova dentro dos meninos, e aí depois solta os meninos. Até a gente conseguir fazer ele sozinho. Quando você faz dieta, que fala assim, parou de comer chocolate agora. Passa 2 horas, você quer comer chocolate, você não vai comer um, você vai comer uma caixa. Você estragou o regime. Tudo que é raro, tudo que é drástico, você não consegue. Então, assim, o produto da organização, todo mundo da casa está envolvido. Por exemplo, tipo, não adianta eu ir na sua casa e só, tipo, achar que o produto sou eu lá. Não, só é funcionária tá envolvido, todas elas que são responsáveis pela casa, passadeira, diarista, o que que for, você, a Maju, todo mundo. E o bom que, assim, já tipo, fazendo um link, eu tô louca pra falar isso, que a Maju, que é uma pessoa louca, tipo assim, ama receber, e ela recebe Gosta de coisas super de bem casa. e gosta dessas coisas de casa, a organização, para quem gosta igual ela te dá uma Muito bom. visibilidade enorme e as possibilidades de você misturar as coisas, porque às vezes a gente não tem tudo com o jogo completo, mas Para você poder receber mais consegue, gente, né? Misturar e conseguir você consegue visualizar. misturar, você consegue saber o que você precisa investir, entendeu? Tipo assim, não sei se é o caso de vocês ainda, se vocês ainda têm troca de presentes de casamento. Nós já Você fizemos sabe todos. qual que é a troca que você precisa, porque às vezes você tá com tipo assim,
3 bandejas e você, não, eu preciso de bandeja, mas assim, aí você, Eu não você tenho não sabe, porta-guardanapo, não tenho a você não tem um jarra, porta, você não tem um porta-guardanapo, não é uma nem um jarra de porta-guardanapo, aquele água. chique, o básico, É o entendeu? Mas básico. você tá com a bandeja lá sei lá, prata, sei lá, das contas de espelho, que você não sabe nem onde usar, que você não cabe na sua casa, e você não consegue usar. Você tá com, tipo, 7 jogos de jantar, Jantar. 20 jogos de taça, e você tem a mesma taça de vinho repetida 30 vezes, E também às vezes entendeu? você tem uma. Então, isso também é importante fazer esse mapeamento do que você precisa, do que você já tem. Tanto é que assim, quando a gente foi trocar presente, claro que a gente quis manter, assim, a gente ganhou, não tinha muita coisa repetida. A gente não trocou muita coisa, não, porque acabou que uma coisa completava a outra. E a gente gosta de receber, acaba que junta os jogos e tudo, e a gente valoriza os presentes que as pessoas deram. Por exemplo, a pessoa escolheu esse Claro. tapeiro, que coisa boa. Então ela, e assim, mesmo sendo coisas, porque o mercado hoje tem coisas lindas, né? Tem coisas de diversos tipos. A gente acabou trocando poucas coisas, mas toda vez que eu ia sair pra gente ver alguma coisa, eu falava para a Júlia, vamos ver o que que tá faltando, para poder não chegar lá empolga, porque você chega numa loja empolgado, é porque assim, aí já é o meu lado mais de organizar, assim, tipo, de falar, o que que nós precisamos, porque se chegar numa loja para comprar qualquer coisa, tem coisas lindas, você vai comprar lá o que A gente você desorienta, precisa e não o que você tem não jeito. precisa, né? Essas lojas de Goiânia aí são completíssimas, eu falo que Goiânia hoje, ela tem tudo, não tem, você não precisa de sair mais de São Paulo, tem tudo aqui em Goiânia, você compra tudo, até Imagina a bolsa minha de situação, que Bacará. ama isso. Imagina a minha situação, que ama isso, sai com o cliente para comprar, ainda tem que controlar o cliente à minha vontade. É Não, é tenso, difícil. bem, né? O arquiteto e o personal aí também tá sofrendo, porque a gente conhece tudo de bom e aí a gente tem que dar um jeito, porque a gente conhece as coisas tudo boas e coisas maravilhosas, por isso que eu falo que a gente quer tudo mesmo, realmente. Mas é isso, o conceito do negócio que a gente está falando aqui é isso, é organização, é eficiência, é aproveitamento do espaço e o que eu mais acho que é assim, é a nova valorização da moradia. Tipo assim, não que deixou de ser, mas eu acho que todas as pessoas que eu conversei depois que a gente ficou em casa, falou, nossa, eu não estava faltando isso, estava faltando aquilo, nossa, eu quero um apartamento maior, ou eu tô vendo, eu tinha uma goteira que eu não estava vendo, sabe assim, uma coisa assim de vivenciar a casa. Então eu acho assim, já que nós estamos no Hoje momento você de não vê só seu vivenciar, closet, né? Que era o negócio inicial que o cliente via. Hoje o agora cliente é ele tá vendo tudo. a casa toda. Ele Tá o dia realmente inteiro está dentro vendo de o que que casa. usa, o que que ele não usa, o que que precisa, o que que não precisa. Então, Só essa que não sabe valorização. fazer, né? Tipo E aí assim, a valorização. aquela parte do descarte que é o inicial que você falou, gente, realmente não é fácil. Não é fácil para ninguém. Eu até fiz um vídeo e postei no IGTV falando de descarte, que não é fácil mesmo, não. Mexe com a emoção. E assim, dá preguiça. Por isso que você precisa de alguém junto com você para fazer descarte. De Aí também preferência para que não poder seja a fazer. sua É, esposa ou o aí seu também para marido, poder porque falar. senão vocês vão brigar. Né, para falar, ó, já deu. Porque eu também não, a gente também não tem dó, não. Eu falo que eu fui reformar um apartamento de cobertura aí, e aí o cliente falava assim para mim. Eu falei assim, ó, aí eu falava para a mulher dele, ó, nós vamos ter que quebrar esse granito aqui para botar um porcelanato, um piso mais claro, esse granito vinho da época que usou demais, era muito chique. Sei. É o granito que eu falava que parecia um quibe cru. É aquele granito vinho lá. Aí eu falava assim, ó, esse granito. Aí a mulher falou assim, ó, essa parte do granito você tem que conversar com meu marido. Tem duas coisas que tem que conversar com meu marido, que é uma escultura que tinha na parede lá, que era de 30 anos atrás, que era lindo, mas já não era mais, e esse piso de granito. Aí eu falei assim, eu cheguei para ele e falei assim, ó, seu apartamento é maravilhoso, você está reformando, você está fazendo tudo de melhor. Mas se eu chegasse aqui e visse esse piso e essa escultura, eu falava, década de 80. O que adiantou você investir tudo agora? Então vamos reformar. Vamos, Acabou com o apartamento do é, cara. tipo assim, não está adiantando nada o seu investimento. E falei para ele assim, além disso, você tá atualizando, o mais barato da sua obra vai ser trocar esse piso. Hoje em dia você tem porcelanato, você tem coisas com preço tão bom. Eu falo que não era isso o problema. E eu falei para ele, ó, e se eu fosse comprar seu apartamento, do jeito que você está reformando, que vai ficar top, a única coisa que não me agrada é essa escultura e esse piso, porque não tá fora da época. Então, aí ele pegou, aí ele pegou e falou assim, realmente, você me convenceu. É porque eu falei, ó, você já pisou 30 anos nesse granito, já tá na hora de arrancar ele.
dá dó realmente. Granito é um piso muito bacana e tudo mais. Mas aí acabou que a pessoa arrancou e depois ficou lindo e não gastou muito para fazer essa reforma, que colocou um personagem do bom preço, neutro, e ficou outro apartamento. Tipo, depois ele falou, Vitor, ainda bem que você me convenceu, porque eu ia estar fazendo uma coisa errada. E a mesma coisa, o profissional está aí para orientar, não é só para poder ficar gastando. Eu falo que o arquiteto, ele não é o arquiteto que mora na casa. Eu não falo para você comprar uma cadeira mais bonita e mais confortável porque eu só quero gastar. Quem vai sentar nela é o cliente. Então, assim, o cliente tem que entender que é para ele. Então, assim, a gente tenta... Claro que existem todo tipo de profissional, mas a gente está fazendo as melhores indicações para o cliente. Claro que dentro do nosso pensamento. E o cliente está ali para poder falar se está de acordo ou não. Mas é isso, assim, eu acho que assim, eu já falei, os pontos que eu tinha para falar aí, que são recapitulando aí, geral, falamos do nosso trabalho como arquiteto, falamos da nossa experiência, do nosso case do escritório, que eu achei que foi excelente. Precisamos fazer manutenção no escritório, vamos marcar. A gente vai fazer agora e vai fazer um vídeo, inclusive, vai virar material para entender. Você não lembra do seu antes, né? Nossa, Você eu lembro lembra? que estava bagunçado, nossa senhora. Eu vou postar umas coisas de antes, porque tem coisa que tá, tipo assim, que tá sensacional. Tocado, que ficou assim. Né? Tocado. Não, os espaços que a gente trocou, porque assim, aquele armário grandão que hoje é a parte sua de administração, que tem as pastas, que tem a papelaria, tava só material de obra e aquelas pastinhas arquivo morto, tava no armário baixinho. A gente trocou, tipo, os materiais de obra, tipo, aí você conseguiu ver todos os materiais de obra que tinha, o que tinha sobrado da reforma, não, o que era a parte elétrica, o que é a parte hidráulica. Nós precisamos fazer de novo. E mantendo o meu posicionamento super defensor e indicador de personal organizer, de vocês como profissionais de organização, que eu acho incrível, e acredito e uso em casa, uso no escritório, eu acho que a gente precisa disso. Eu falo, é igual assim, ó, você experimentou uma automação residencial, você não quer mais ficar sem. Você experimentou uma organização, você não quer ficar sem. Então eu acho que é mais ou menos isso, é um serviço que quem não conhece e vai conhecer, fica realmente, é uma coisa diferenciada, que eu acho muito difícil não tocar a pessoa, e a pessoa realmente não entender que é uma coisa muito útil para a vida dela. E o mais importante que eu acho é o momento que nós estamos vivendo de valorização da casa e dos espaços. Então, assim, é ainda mais uma força e um apelo para a organização. Porque, assim, não adianta você ter um apartamento muito grande bagunçado, não adianta você ter um apartamento pequeno, que é pior ainda se estiver bagunçado, porque você tem menos espaço. Então, assim, nesse momento que nós ficamos tanto dentro de casa. Então, assim, realmente ver... Hoje eu falo que os clientes estão mais exigentes, eles estão com mais opinião do que eles querem e do que eles não querem. Eu acho que esse momento, claro que não é bom para ninguém, mas com certeza a gente aprendeu a viver, a entender melhor o espaço que cada um estava habitando e ver se realmente estava ou não de acordo. Então, assim, foi engraçado nas reuniões que a gente fazia lá com o time da equipe, né, de projeto e tudo mais, o pessoal, nossa senhora, estou precisando disso, daquilo. E dizem, teve uma das pessoas citou para a gente que essas lojas de eletrônicos venderam muito agora nessa momento que nós estamos vivendo, essa parte de utensílios domésticos portáteis, porque às vezes a pessoa queria assim, o liquidificador estava estragado, quando o homem foi mexendo no liquidificador para fazer um suco, não estava, manda comprar. Não, vamos fazer uma torta, não tem a batedeira, manda comprar a batedeira. Então, assim, esses utensílios, diz que vendeu demais isso agora, nesse tempo, porque acaba as pessoas dentro de casa, vamos fazer um bolo, vamos fazer... não, vamos fazer uma receita diferente. Eu não tenho umas colheres, não tenho umas facas boas para cortar um peixe, uma faca boa para cortar uma carne, vamos comprar. Tá faltando uma frigideira, uma panela nova. Então, diz que teve uma renovação, claro que dentro assim, de cada realidade, claro que as pessoas estão mais conscientes em questão ao dinheiro também, de não ficar fazendo gastos desnecessários, mas de fazer coisas que vão usar mesmo, assim, eu tô cozinhando, então tá faltando isso para mim, então eu vou fazer, tô querendo fazer uma coisa que eu não fazia, então eu achei isso muito interessante também, que foi uma informação que eu ouvi. E nós estamos muito otimistas quanto a esse. Eu acho que assim, eu sempre fui muito otimista, claro que realista. Ixi, ó, tá faltando 20 segundos para acabar a live. Então,
Muito obrigado, gente, por ter Nossa. participado aí. Mariana, que termina aí. Gente, eu queria agradecer a presença de todo mundo, a presença do Vitor, principalmente sabendo que agora é a primeira live Primeira dele, live. né? Então, assim, ele falou tudo, resumiu tudo. Eu vou deixar essa live gravada no IGTV e espero que vocês tenham gostado. E eu estou à disposição para ajudar vocês